Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Eu estava aqui parado olhando para ver se estava gravando, porque eu já fiz um capítulo quase que todo e a câmera não estava gravando, então agora eu fico bem atento. Então, se você me vê parado olhando para a tela, é porque eu estou vendo se a gravação está rolando. Nós estamos agora diante do capítulo 25 do livro de Atos, ainda permanecemos no livro de Atos. E hoje nós vamos ler sobre o julgamento perante Festo, agora governador da região onde Paulo estava preso, sucessor de Félix, que havia prendido Paulo, estava debaixo de sua responsabilidade a vida de Paulo, que ficou por 2 anos nessa mesma região. E além desse julgamento, nós vamos ver que Festo ele faz a consulta ao rei Agripa. Então, após isso, Paulo vai perante Agripa. E aí nós vamos entender esse contexto e continuar compreendendo a trajetória da vida de Paulo, de perseguidor a perseguido agora pelos religiosos de seu tempo, aqueles que mataram Jesus e queriam calar a voz do cristianismo e daqueles que seguiam o caminho. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de buscar a Tua palavra e ter o Teu Espírito Santo como nosso instrutor, nosso consolador, aquele que tem feito frutificar as sementes de vida que a Tua palavra tem plantado em nosso coração e na nossa mente. Revela-te mais uma vez aos nossos corações, porque estamos aqui buscando, sedentos pelo Senhor. Vem de acordo com as nossas necessidades e corresponde a cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ser consultados seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. E aí, mais uma vez, Paulo, fazendo uso dos seus conhecimentos romanos, por ter cidadania romana, ele cresceu na Cilícia e ele tinha todo esse embasamento jurídico da época para fazer o apelo, e é algo que é bem legal, porque ele faz uso do seu conhecimento. E é interessante porque em nenhum momento o Senhor o podou de tomar essas atitudes. Por quê? Porque ele estava caminhando para o ambiente a qual o próprio Senhor
havia revelado a ele que ele falaria em Roma. Então ele estava indo para lá, para onde o Senhor mesmo disse que ele faria o seu discurso. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém a ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Então aqui nós estamos diante do diálogo de Agripa, um rei poderoso, alguém de posses, e o governador romano Festo. E agora nos próximos e últimos versículos deste capítulo, nós vamos ver Paulo diante de Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então, Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tem nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. E aqui não encerra. No próximo capítulo nós vamos ver o diálogo do rei Agripa e a conversa que ele teve com Paulo. E o próximo capítulo é todo a respeito desse bate-papo de Agripa e Paulo. Se você está muito curioso, abre aí no capítulo 26 e já lê. Se você não estiver tão curioso, passa para frente ou aguarde até a postagem do capítulo 26, porque é um diálogo bem interessante para que a gente compreenda a continuidade de toda essa história. E o que eu desejo para você e para toda a sua família é que vocês sejam muito abençoados pelo Senhor.